Então, boa tarde a todos e a todas. Hoje é 4 de outubro de 2024. Estamos começando mais uma reunião do Laboratório de Psicologia da Mídia. E hoje teremos uma aula de Isabela Santos sobre revisão sistemática da literatura. Então, fique à vontade aí, Bela. Olá de novo, pessoal. Boa tarde. Então, essa é uma aula que eu fiz, na verdade, originalmente, para a aula de métodos e técnicas de avaliação psicológica que o professor Cadu dá na graduação, na época que eu era estagiária. Mas aí eu fiz uma expansão dela para hoje, porque é a aula que a gente prepara para disciplinar algo mais simples, para não assustar tantos alunos, mas aí eu dei uma expandida para servir para a gente. Que a gente vai falar um pouco de revisão de literatura de forma geral, mas falar também das coisas específicas que se pede numa revisão de sistemática em psicologia, que é um pouco diferente de outras áreas. E aí, o exemplo que a gente vai estar usando nessa aula é esse artigo aqui, que eu, Débora e Cadu publicamos, não lembro agora, saiu esse ano, ano passado, ou foi no final do ano passado ou no começo desse ano, que é Medidas de Atitude no Estudo das Redes Sociais, uma revisão sistemática de literatura, que é um artigo que saiu na revista Mosaico, que é uma revista A4, se a minha memória não falha. Esse artigozinho aqui, foi ano passado mesmo, foi no final do ano passado. E aí, antes de mais nada, eu gosto de começar essa aula falando um pouco de qual é a importância da escrita científica. Faz um pouco de sentido na aula, porque a gente sempre tem meio que essa trava de, para que a gente tem que escrever? Muita gente ainda na graduação de psicologia, às vezes até mesmo na pós, a gente vê isso acontecer, tem meio que essa trava, aquela filosofia de a vida não é só látis, de partes, mas como se a escrita científica ela não importasse, não servisse para nada, só servisse para fazer boniteza em currículo. E não é assim. Mas para que a escrita científica ela é importante? Ela serve para, primeiro, para a gente aperfeiçoar o conhecimento existente sobre questões. Então, para a gente ter esse conhecimento agrupado. Então, eu gosto de usar o exemplo que se relaciona a essas três questões aqui, de tipo assim, se eu vou lá e eu faço, por exemplo, faço intervenção na extensão. A gente vai lá, faz uma intervenção que dá super certo, tem um retorno positivo, tem resultados positivos de todas as formas que a gente pode medir. Muito legal, vai fazer bem para as pessoas que participaram diretamente. Mas e se eu guardo só isso para mim, ou tipo, não divulgo isso de nenhuma maneira, isso vai deixar de ajudar várias outras pessoas que poderiam, por exemplo, um professor, um psicólogo escolar educacional, ler um trabalho sobre isso e dizer, opa, eu posso fazer algo similar aqui na minha escola, com esse público que eu trabalho. Então, nesse sentido, também a escrita científica ajuda a divulgar descobertas científicas e facilitar o acesso a intervenções já desenvolvidas em outros locais. Então, a gente socializa o conhecimento. Ok, mas então o que é uma revisão sistemática da literatura? A gente pode definir uma revisão como uma investigação científica acerca de uma questão que é vista como relevante pelo pesquisador. Só que aí vocês podem ver esse conceito aqui em cima e dizer, Bela, toda pesquisa, seja empírica ou de revisão, é uma investigação científica, que é uma pesquisa científica, acerca de uma questão que o pesquisador vê como relevante. Então, isso aqui serve para tudo quanto é pesquisa, qualitativa, quantitativa, revisão, etc. Mas aí o que, que diferencia, então, uma revisão de literatura? Uma revisão de literatura e uma pesquisa empírica, ambas são investigações científicas, mas enquanto numa pesquisa empírica os dados vêm do ambiente, então, seja por um questionário, um experimento, observação, como queira, na revisão de literatura, e numa revisão sistemática, os dados vêm, como o nome indica, da literatura. E aí o que vai diferenciar a revisão sistemática das várias outras formas de revisão, integrativa, crítica, de escopo, é que ela segue, pelo nome, sistemática, ela segue uma série de critérios pré-estabelecidos que são ditos como relevantes para aquela área. Então, normalmente, a revisão sistemática ela vai ter critérios muito bem estabelecidos para selecionar os artigos que vão compor sua amostra. E aí, o primeiro passo para fazer uma revisão de literatura é eu construir minha pergunta de pesquisa. Isso aqui também vale para outras pesquisas. Qualquer pesquisa começa na sua pergunta. E você construir uma boa pergunta de pesquisa é o que vai dar um norte bom para toda a sua pesquisa, porque você vai poder escolher os instrumentos, montar suas hipóteses, fazer toda a sua metodologia de trabalho a partir da pergunta de pesquisa. Mas o que é uma pergunta de pesquisa? Ela nada mais é do que uma indagação acerca do tema que eu estou investigando. Então, o tema é o mais específico, o mais geral.
A pergunta de pesquisa é o meu pedacinho ali daquele tema. Ela deve ser breve, objetiva e esclarecer os objetivos da pesquisa, porque a pergunta e o objetivo da sua pesquisa estão inerentemente ligados. E aí, isso aqui é um exemplo, usando algum trecho lá do artigo que eu falei para vocês, que nesse artigo o objetivo era, como tem aqui no trecho, o objetivo do presente estudo é realizar uma revisão sistemática de literatura acerca da mensuração de atitudes frente às redes sociais. Então, a gente estava focado nesse artigo em entender o que tinha de medida de atitudes frente às redes sociais especificamente. São objetivos específicos, identificar as medidas mais utilizadas e observar correlações com outras variáveis psicossociais. E aí, qual era a minha pergunta de pesquisa nesse caso? O que se sabe sobre atitudes frente às redes sociais e quais são as medidas mais utilizadas para acessar esse construto? Então, essas duas coisas, o objetivo e a pesquisa, elas são inseparáveis, porque elas são basicamente a mesma coisa dita de formas diferentes. E aí, uma dica importante para se você está fazendo sua revisão de literatura antes de você fechar 100%, não, a minha pergunta de pesquisa vai ser isso aqui. É bom fazer uma busca rápida nas bases de dados que você vai usar e checar se tem de fato coisa. Então, se você decide, vou trabalhar com essa pergunta aqui e tal, você vai lá na Scopus e digita as palavras-chave dessa pergunta. E você vê que está dando 20 artigos, sem nem você filtrar nada, aí talvez seja melhor você repensar, deixar mais abrangente, mudar alguma coisa na sua pergunta, porque é diferente de uma pesquisa empírica, onde eu vou coletar os dados, então se não tiver muita coisa sobre isso ainda, ótimo, porque eu estou inovando. Mas no caso da revisão de literatura, não tem como fazer uma revisão se não tem literatura. Então a pergunta ela tem que fazer sentido com o que já tem disponível. E aí, depois que você fez a sua pergunta, você vai escrever a introdução. Lógico, cada um de nós tem o nosso processo de escrita. Eu quase nunca começo pela introdução, acho que eu já comentei isso com muita gente aqui. Eu escrevo todo torto, né, o artigo. Eu começo pelo método, aí vou para os resultados, aí eu vou para a discussão, aí vou para a introdução. Às vezes eu faço a introdução primeiro, depois a discussão. É o que flui melhor. O pesquisador, vocês que já estão mais calejados sabem, o importante é escrever, não importa a ordem. Mas, indo aqui pela ordem mais lógica, do começo até o fim, o primeiro tópico de um artigo de revisão é a introdução. Mas aí, essa é uma dificuldade que muita gente tem em artigos de revisão de literatura. Por quê? Porque normalmente, quando a gente vai aprender o que é uma introdução, a descrição vai ser: a introdução é uma revisão da literatura sobre o meu problema. Só que aí, como é que eu vou fazer uma revisão dentro de uma revisão? Se eu for escrever uma revisão de literatura na introdução da minha revisão, acabou o trabalho na introdução. Mas aí, como é que eu escrevo, então, uma introdução de revisão sistemática sem entrar diretamente no que vai ser abordado? Só um minuto. Então, uma forma de começar, existem milhares de formas de escrever uma introdução, mas essa é a minha técnica. É bom começar tratando do tema de pesquisa de uma forma mais geral. Então, por exemplo, aqui os exemplos são maioria de atitudes, porque a aula é focada em atitudes, mas enfim, vão pelo tema que vocês preferirem. Por exemplo, se o meu tema é atitudes perante a saúde mental, essa vai ser minha revisão. Eu posso começar definindo saúde mental e atitudes, meus dois construtos principais. Eu posso falar brevemente sobre a pesquisa de atitudes no campo da saúde de uma forma geral, também. Aí depois eu vou falar da minha lacuna abordada. Então, o que o meu estudo está respondendo especificamente? Por que eu preciso fazer uma revisão sistemática sobre isso? E aí, usando o exemplo da nossa pesquisa que eu falei agora há pouco, a nossa lacuna foi: investigar os instrumentos de mensuração de atitudes no estudo de redes sociais já desenvolvidos é relevante, de modo a observar com maior precisão seus impactos comportamentais. Contudo, esse ainda é um tema escassamente abordado em contexto brasileiro, apesar do país ser o quinto com mais usuários de redes sociais no mundo. Então, a gente contextualizou aqui qual a lacuna que o nosso estudo aborda. Uma coisa boa também de você fazer uma revisão, já fica a dica, é você falar se já existem outras revisões sobre o tema. Então, por exemplo, a gente estava recentemente, eu e Débora Wellington, acho que os dois estão por aí, fazendo uma revisão sobre ansiedade e dependência de redes sociais. E já tinham algumas revisões sobre esse tema. E aí a gente foi falar lá, o que o nosso estudo se diferencia? Essa revisão aqui focou nisso, a nossa foca naquilo. Então,
Essa revisão aqui abordou não a dependência em redes sociais, mas o uso de forma geral. A da gente vai focar na dependência. Ou então, as revisões sistemáticas que já existem sobre o tema focaram em crianças e adolescentes. A minha vai ser sobre adultos. Então, especificá-lo direitinho, não precisa esconder nada que já existe. Ah, não vou falar dessa revisão aqui, porque senão vão dizer que o meu é redundante. Não, você fala e aí você vende seu peixe, porque nesse texto a sua é relevante. E aí você vai justificar a sua pesquisa, e a gente já falou um pouco disso aqui. Justificativa pode ir na lógica teórica, metodológica e prática. Teórica sendo como a sua pesquisa contribui para uma teoria específica, metodológica, como ela contribui para essa estratégia de coleta de dados, e prática, como é que a sua pesquisa contribui para a sociedade. E você termina, como sempre, com o objetivo da sua pesquisa, descrevendo claramente qual é esse objetivo no final da introdução. E aí, a melhor forma da gente construir a introdução é aquele bom e velho método do funil, que é onde a gente pega um tema geral e a gente vai descendo até o específico. Então, eu começo a minha introdução falando das coisas mais gerais e chego no final no objetivo, que é o mais específico. Então, a introdução, a parte do começo da introdução é aquela questão mais específica do tema, e o meu objetivo é o que eu vou trabalhar especificamente dentro desse tema. E aí aqui é só uma representação gráfica, onde a gente vai ter tema geral, até a lacuna, até a justificativa, até os objetivos. E aí a gente passa para a parte que diferencia uma revisão sistemática, que é o método. Mas o método nada mais é do que a descrição do processo de coleta de dados para revisão sistemática. Só que aí tem o pulo do gato. A maioria, ao contrário de, por exemplo, uma pesquisa empírica quantitativa tradicional, a gente tem aqueles bons e velhos subtópicos do método que sempre precisa ter, que é amostra, instrumentos, procedimentos, análise de dados. Pode-se pedir alguma coisa com um nome um pouquinho diferente, mas basicamente todo lugar que você for publicar, esses 4 aqui vão estar lá, mesmo que esteja com um nome diferente. Às vezes, ao invés de falar amostra, fala subjects ou alguma coisa assim. Como eu disse, minha garganta ainda não está 100%. Só que daí o que acontece? Para a revisão sistemática, não tem tanto isso predefinido, o que tem que ter no tópico de método. Algumas revistas vão apresentar o que eles pedem, mas a maioria não tem uma definição. E aí, mas algumas informações que são essenciais, que se você não botar, vai ser pedido, como seus artigos foram selecionados, que são seus critérios de inclusão e exclusão, ou critérios de elegibilidade, a mesma coisa falada de formas diferentes, que é o que você usou para decidir se um artigo ficava ou não ficava na sua amostra. Sempre lembrando que esses critérios eles têm que ter a ver com o seu objetivo. Onde é que esses artigos foram buscados? Então, não só as bases de dados, mas a sua estratégia de busca. Então, quais foram os escritores, se você usou alguma ferramenta específica, a gente vai falar um pouquinho disso depois, e de que forma esses artigos foram analisados. Porque não basta só descrever, tem 8 artigos, você precisa pegar esses dados, da mesma forma que a gente faz uma análise nos dados brutos, quando a gente faz uma coleta de dados, você tem que analisar esses dados brutos, que são os artigos, e criar uma síntese que seja compreensível para o seu leitor sobre a sua pergunta de pesquisa. Essa é a parte importante também, porque vai acontecer, por exemplo, você está lá fazendo a revisão e um artigo se encaixa nos seus critérios. Só que ele todo não está falando do que você está abordando na sua pergunta de pesquisa. Você vai ter que ir lá e filtrar a informação que você precisa. E aí, os critérios de inclusão e exclusão vão facilitar bastante esse trabalho, porque eles vão sistematizar a forma de selecionar os artigos que compõem sua amostra. Porque o que acontece? Mesmo que você digite os melhores descritores do planeta Terra, quando você colocar eles lá na plataforma, colocar os filtros, vai aparecer um monte de artigo e nem todos eles vão ser do seu tema. Na verdade, menos de 5% normalmente vão ser do seu tema. E aí, quanto mais fácil, quanto mais arrumadinhos e mais objetivos forem os seus critérios de elegibilidade, mais fácil vai ser para você montar uma amostra coerente e passível de análise. Porque imagina, você faz uma amostra que um artigo fala de uma coisa, um artigo fala de outra coisa, outro artigo fala de outra coisa. Você tem que lembrar que depois você vai ter que sintetizar isso tudo. Então, os critérios de elegibilidade vão ajudar nisso também. E aí, alguns exemplos são o intervalo de tempo. Então,
Se o seu assunto que você está fazendo revisão, ele tem muita coisa, você deixa um intervalo menorzinho. Se for menos coisa, você deixa um intervalo mais abrangente. Lembrar também quais são os seus objetivos, que, por exemplo, digamos que um dos meus objetivos específicos é entender como foi evoluindo a questão do estudo das atitudes frente às redes sociais. Aí eu preciso ter um intervalo maior, porque eu quero ver como estava lá no começo e como está agora. Outro exemplo de critério é o idioma, então. Normalmente a gente usa português, inglês e espanhol, mas você pode usar quantos idiomas você compreender. Uma questão teórica, então, digamos que eu quero fazer uma pesquisa sobre uma revisão sobre atitudes, especificamente dentro da teoria do comportamento planejado. Aí, esse pode ser um dos critérios. E o foco no tema. Então, às vezes um artigo ele fala do tema que eu estou fazendo a revisão, mas não o suficiente para eu ter dados o suficiente ali para justificar ele estar na minha amostra. Então, esse pode ser um exemplo de forma de construir um critério de elegibilidade. Vai passar já para o próximo, mas aí só falando uma coisa. E aí, uma coisa para manter em mente também, que é algo que eu mesmo demorei um tempo a aprender, é que critérios de exclusão e inclusão são coisas diferentes. Então, às vezes a gente acha que critério de exclusão nada mais é do que o critério de inclusão fala ao contrário. Mas não é, eles são coisas diferentes. Então, você pensa no critério de inclusão, como que você vai aplicar primeiro. Então, 5 anos, português, inglês e espanhol, artigos que falem sobre atitudes frente às redes sociais. E o critério de exclusão vai ser aquele que ajuda você a filtrar essa amostra maior em algo menor. Então, tem que usar uma escala de atitudes, tem que medir quantitativamente, tem que focar, usar participantes de tal idade específica. Então, eles não são a mesma coisa. E aí, depois que você tem os seus critérios, você vai lá para a sua estratégia de busca, que é como e onde seus artigos foram encontrados. E aí, isso vai envolver você falar das bases de dados, dos seus escritores, a gente vai falar um pouquinho disso já, e das estratégias que foram utilizadas. Então, por exemplo, a maioria das bases de dados tem uma função onde você pode especificar que você quer que busque aqueles escritores só no resumo, título e palavra-chave. E aí, no seu tópico de estratégias de busca, você tem que falar, como tem aqui, ó. Nos mecanismos de busca foi especificado, de acordo com as funcionalidades de cada site, que esses termos deveriam estar no título, resumo ou palavra-chave do estudo. Porque, como o nome diz, é sistemático, então você tem que, da mesma forma que na pesquisa empírica, eu tenho que descrever lá direitinho o que eu fiz para ter possibilidade de replicação, numa revisão sistemática eu também tenho que fazer isso. E aí, alguns exemplos de base de dados, tem muitas, mas alguns em português a gente tem Cielo, PepsiC e Lilacs. A melhor de todas, na minha humilde opinião, é a Scopus, porque é a mais abrangente. E a segunda melhor, principalmente para coisas mais relacionadas ao tema da saúde, é a PubMed. O bom da PubMed é que o acesso dela é livre, então você não precisa fazer todo aquele panguado periódicos CAPS. Então, se você não tem um acesso café pelo periódicos CAPS, tem como acessar a PubMed para fazer uma revisão. E aí também, dentro da questão das estratégias de busca, existem softwares que ajudam a facilitar esse processo, porque eu, como uma pessoa das cavernas, antes eu fazia no manual. Então, colocava lá, abria os copos e ia anotando no papelzinho. Isso aqui entra, isso aqui não entra, isso aqui entra, isso aqui não entra. E aí, lembra que depois você tem que filtrar os duplicados, né? Então, imagina você fazer a filtragem dos duplicados manualmente. Quem já fez isso sabe que é um saco. Mas aí existem softwares para ajudar. Tem o Zotero, tem o Mendeley. O que eu aprendi a usar com meu amigo Wellington, que está aí, que me tirou dessa era das cavernas, é o Ryan, que ele é um software online, que tem uma versão paga, mas ele também tem uma versão gratuita, que, para mim, funciona muito bem, que permite você fazer a seleção. E uma coisa que eu acho muito legal nele é que você anexa as informações da sua pesquisa lá nele. Eu já vou mostrar a vocês como fica. E ele permite a seleção de artigos de forma duplo cega. Porque o que acontece? Numa revisão sistemática, um dos critérios que os pareceristas vão pedir é que não seja só uma pessoa fazendo essa seleção, tem que ser as duas pessoas, duas ou mais pessoas, e elas têm que chegar nas mesmas conclusões. Então, tem que chegar na mesma amostra, nos mesmos que vão ser incluídos, nos mesmos que vão ser excluídos, e se não chegar nesse acordo, tem que ter um terceiro para
fazer o desempate de acordo com os critérios. E aí, o legal do Ryan é justamente isso. Você pode fazer essa seleção duplo cega pela própria plataforma, porque você adiciona o colaborador e aí você só consegue ver o resultado um do outro quando vocês dois terminarem. E aí facilita muito esse processo. E aí a única coisa que você vai ter que fazer é, nas plataformas, Scopus, PubMed, etc., tem uma opção de você baixar essas referências num formato que seja processado nesse tipo de software. E aí você vai baixar, ele vai dar a opção, é bem facinho de fazer isso. E aí você baixa esse arquivo lá e aí ele vai deixar disponível. Só mostrando para vocês um exemplo dessa revisão que eu estava falando de ansiedade e dependência. Porque na época desse artigo de medidas de atitudes eu ainda não conhecia ele, a gente usou nesse aqui. Tá? Como, isso aqui é um trechinho do Ryan, é só o título, o tipo de revisão, bababá, descrição. Aí aqui é os membros, então no caso aqui está eu e Débora. Eu fui a criadora, a Débora está como revisora. Aqui são a quantidade de referências que eu importei. Aqui são as duplicadas, porque ele detecta automaticamente possíveis duplicados. Então, tipo, eu baixo um arquivo do PubMed com as referências de lá, um arquivo do Scopus com as referências de lá. Ele faz uma análisezinha que você delimita artigos que têm 95% ou mais de semelhança. Ele vai me mostrar todos os artigos, todos os pares de artigos que têm esse tanto de semelhança e eu só tenho uma K. Ah, eles são iguais, então eu vou manter esse ou esse. Você mantém qualquer um dos dois, porque são iguais, né? Aí aqui são os que a gente terminou de resolver. Aí aqui é o progresso, porque aqui no caso já está terminado. Então, a gente terminou já de fazer a seleção. E aí aqui dá para ver, ó, que a gente excluiu 467, não tem mais talvez que a gente já tenha terminado, e inclui os 47. Aqui são os conflitos, nesse caso aqui a gente não tinha mais conflitos, porque os que tinha a gente já tinha resolvido, mas aí vai aparecer aqui, ó, por exemplo, digamos que eu tivesse marcado que um tem que vazar, mas Débora achou que tem que incluir. Apareceria aqui, e aí teria como a gente. Ah, não tem mais print? Teria como a gente ver lá qual foi os artigos que a gente teve conflito para a gente teve mandar para esse terceiro avaliador. E aí, como é que eu encontro descritores para fazer essa busca nas bases de dados? Duas estratégias. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto, tem as duas. A primeira, isso aqui foi uma coisa que eu aprendi fazendo uma revisão para minha dissertação. É você achar uma revisão que fale de um tema parecido e ver quais foram os descritores que eles usaram. Aí você pode já até citar mais as pessoas baseado nos critérios utilizados por fulano, cicrano de tal. E aí você testa quais são os melhores que funcionam para você, porque talvez o seu tema específico não funcione tanto com aqueles descritores. E a outra estratégia, que é a mais recomendada, é você usar os DEX ou os MESH, que é basicamente os Medical Subject Headings. São palavras-chave de escritores em ciências da saúde. Mas aí o que acontece? Às vezes não dá para usar 100% o DEX, porque nem todos os temas que são da psicologia vão estar lá. Então, para algumas coisas tem, para outras não tem. Então, você pode sempre checar o DEX logo de cara e ver se você acha. Se você não achar, você tenta achar em outros artigos. E aí a gente tem uma parada extra aqui, que acontece. A gente está falando aqui de revisão sistemática. E para revisões sistemáticas, o critério ouro são as diretrizes Prisma. E aí, diretrizes Prisma não é só fazer aquele gráficozinho que a gente já conhece que detalha a busca. Tem toda uma série de critérios que eles pedem para você fazer. Porque, idealmente, a revisão sistemática deve seguir as diretrizes Prisma para revisões sistemáticas e meta-análises. Isso inclui não só o diagrama, mas você seguir o checklist de revisões sistemáticas e meta-análises caso se aplique. Isso aqui é só o diagramazinho Prisma, acho que todo mundo já deve ter visto em algum artigo de revisão, que diz que detalha o processo, desde quantos artigos no geral você identificou, até os artigos que foram incluídos. E mais importante do que isso, e vem antes disso, é você usar o Prisma Checklist. Então, você checar se o seu artigo ele atende a todos esses critérios. Porque, muito provavelmente, se você disser que o seu artigo é uma revisão sistemática, o parecerista que vai olhar vai comparar ele com essa checklist. E aí, esse checklist ele está disponível se você digitar Prisma Checklist, o primeiro resultado já vai aparecer. E ele é dividido por tópicos. Então, por exemplo, aqui, tópico do título. Você tem que identificar que o artigo é uma revisão sistemática.
Aí, isso aqui é para outra coisa. Vou pegar aqui no método, que é onde a gente está. Critérios de elegibilidade. Especificar os critérios de inclusão e exclusão e como os artigos foram organizados para a síntese. Especificar todas as bases de dados, websites, registros, organizações, listas de referências e fontes consultadas para o seu estudo. E aí tem esses critérios para todas as partes do seu artigo. E aí você tem que. Você não precisa literalmente preencher e mandar como um documento suplementar, mas se você fosse, você pode terminar o artigo, dar uma lida antes, se você não conhece, mas checar o seu artigo no final, junto com o checklist. E aí, uma das coisas que o checklist Prisma pede é que seja analisada a qualidade dos dados. Na verdade, eu acho que em inglês fica. Deixa eu lembrar o nome. Fonte de viés, alguma coisa de viés, eu não estou lembrada agora do nome, mas basicamente você checar se os dados, se esses artigos têm qualidade suficiente. E aí tem várias formas de fazer isso, em ciência da saúde principalmente. Mas tem essa ferramenta específica que eu encontrei na época da dissertação, que ela é boa para a gente, porque a maioria das mais comuns, elas não se aplicam tanto para o tipo de estudo que a gente inclui em revisão, porque elas não se aplicam bem a estudos correlacionais. E essa ferramenta aqui, que é a ferramenta Axis, ela é específica para estudos correlacionais. Então, para os nossos objetivos, normalmente, ela é perfeita. E aí, ela nada mais é do que uma lista de critérios, que tem 20 critérios, similarmente ao Prisma, é dividido por seções, onde você avalia e diz se aquele artigo específico se adequa a esse critério, não, ou um comentário específico. Então, por exemplo, os objetivos do estudo estão claros. O tamanho da amostra foi justificado. Foram tomadas medidas para você categorizar e resolver respostas que estavam faltando. E aí você vai fazer essa tabelinha para todos os seus artigos incluídos na amostra e no final tem a pontuação, porque tipo, sim, não, 0. E aí você pode informar no seu artigo, ou falando de forma geral, então a média de pontuação na Axis dos artigos foi tanto, variando de tanto a tanto. Ou você pode fazer assim, em formato de um gráfico, aqui é por critério. Então, objetivos, desenho, blá, 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 blá. E aí, qual foi a porcentagem de artigos que cumpriram esse critério e não cumpriram? Pronto, terminamos o método, que é a parte mais difícil, tem mais coisa. A gente vai para os resultados. E aí, a parte dos resultados é a parte que varia mais, porque cada um tem uma forma de organizar. De novo, tem algumas coisas em revisões que não são muito especificadas, não tanto quanto artigos empíricos. Mas aí tem um caminho certo também para seguir, lembrando sempre de acordo com a sua pergunta de pesquisa. Primeiro, é sempre bom você fazer essa questão de relatar quantos artigos compuseram a amostra final e fazer a tabela de dados bibliométricos, porque com a tabela de dados bibliométricos é você colocar informações desse artigo. Então, você colocar os autores e o ano. Título tem revistas que pedem para você não botar, porque aí o autor e ano já serve como identificação. Características da amostra, principais resultados. Você pode colocar também o tipo de pesquisa, se foi quantitativo, qualitativo, se for algo mais abrangente. Aqui a gente tem algumas coisas específicas, porque isso aqui é de um artigo de revisão sobre comportamento antissocial online. Então, a gente colocou, tipo, qual comportamento era medido, qual foi a forma de medida. Mas, basicamente, são informações mais gerais desses artigos. E aí você vai sintetizar os resultados mais relevantes dos artigos. Como eu disse, esse é o objetivo da revisão. Mas sempre lembrando que o relevante aqui não é tipo o importante no esquema geral das coisas. É relevante para a minha pergunta de pesquisa. E aí existem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer uma síntese qualitativa, que nada mais é do que você sintetizar digitando mesmo. Então, lá, se a minha pergunta de pesquisa é quais são as medidas de atitudes frente às redes sociais disponíveis na literatura? Posso fazer uma lista dessas medidas. Se a minha pergunta é: a ansiedade está correlacionada com a dependência de redes sociais? Posso lá e marcar quais foram os artigos que tiveram correlação significativa e dizer 62% dos artigos indicaram uma correlação significativa entre as duas variáveis.
E aí, para não ficar tudo texto, você pode usar várias outras estratégias. Então, você pode usar análises com softwares textuais. Então, tem o Iramutec, que ele é mais complexo, mas tem alguns mais simples. Eu acho que tem aqui no final. Pode fazer figuras também para ilustrar. E aí, um exemplo gratuito de uma ferramenta de análise de dados mais simples e que é online e é tudo em português, é mais fácil, é o Voyant, que serve se você quiser só mais algo complementar. Que ele faz, por exemplo, nuvem de palavras, e esse gráfico aqui que eu gosto muito, que é a análise de relação entre as palavras. Então, ele identifica quais são as palavras-chave naquele corpus e quais são as palavras associadas a essas palavras-chave. Então, acho que ele é bem interessante. A gente fez na última pesquisa que eu estava ajeitando com Débora. Foi? Foi. A gente estava fazendo também uma análise de palavra-chave. Então, a gente foi lá e categorizou as palavras-chave. Então, o que esses artigos estão falando especificamente? Então, tantos artigos tinham palavras-chave relacionadas a aspectos sociais, mas tinha mais artigos que falavam de aspectos individuais. É um exemplo também. Aí aqui é só que, tipo, para você passar no Voyant, a única questão é que antes você vai ter que limpar o seu texto. Então, tirar o caps lock, tirar os pontos, tirar a vírgula, tirar todos os sinais de pontuação. Tem várias ferramentas para isso, você pode fazer na mão também, mas esse Test Cleaner aqui é um sitezinho que dá para fazer rapidinho. Isso aqui é outro exemplo, que é o que tem no artigo de atitude especificamente, que foi basicamente uma sumarização da nossa pergunta de pesquisa, só que numa figurinha. Então, a gente viu que os artigos eles se dividiam em 4 temas principais. Atitudes frente às redes sociais de forma geral, atitudes frente à propaganda, atitudes frente ao uso educacional de redes sociais e uso de redes sociais de trabalho. E aí a gente descreveu também quais foram as variáveis correlacionadas. E aí, pronto, fez os resultados, você vai para a discussão. E na discussão, eu gosto sempre de começar a discussão retomando o meu objetivo. Então, o objetivo do presente estudo foi realizar uma revisão sistemática acerca de tal coisa. Esse objetivo foi cumprido. Através da análise de tantos artigos, observou-se que insira a resposta à sua pergunta de pesquisa. Aí você pode descrever quais foram as principais descobertas do seu artigo. Aqui você pode pegar e fazer uma lógica assim, que é o que eu gosto de fazer. Pegar seus resultados principais, então, digamos, eu tenho 4 resultados principais. Vou escrever. Inicialmente, observou-se uma relação positiva entre ansiedade e dependência. Tá bom, por quê? Aí você vai explicar por que isso pode ter acontecido. Próximo resultado, a mesma coisa. Digo o que a gente observou, por que isso pode ter acontecido. Isso me ajuda um pouquinho a destravar a discussão, essa parte do meio da discussão. E aí você vai comparar essas descobertas com a literatura da área. Aí aqui é só um exemplo do que a gente tinha lá no artigo de revisão. Uma questão a ser destacada acerca da mensuração de atitudes frente às redes sociais é o número de itens utilizados nos instrumentos, em especial aqueles que utilizaram escalas tipo Likert. 5 das 13 medidas apresentavam menos de 5 itens. Isso aqui foi um resultado específico, e aí agora a discussão desse resultado. Como apontado por Craig et al., apesar da necessidade de mensurar diversos construtos, muitas vezes necessitar de escalas curtas, alguns desses instrumentos podem ter como consequência a maior probabilidade de erros, bem como problemas de validade e fidedigidade. Então, a gente identificou um resultado e falou desse resultado. E aí você vai falar das limitações do seu estudo, como sempre, eu gosto de ressaltar isso. Aqui fale todas as suas limitações que você acha que você até não acha. Porque às vezes a gente fica neurótico de falar das limitações do estudo, como se fosse fazer alguém olhar mal o nosso trabalho. Mas todo trabalho tem limitações e saber reconhecer elas mostra que você sabe o que você estava fazendo e que você sabe que sua pesquisa não vai salvar o mundo, mas que ela tem contribuições. E aí você passa para as suas contribuições e que como pesquisas futuras e como psicólogos pesquisadores podem aplicar seus resultados. E aí as referências, como sempre, você vai, lógico, se vocês forem submeter para alguma revista diferente, não vai ser isso, mas para quase todas vai ser seguir a versão mais recente das normas da APA em todos os aspectos do trabalho. E aí, para quem não conhece, no apastyle.apa.org, as normas gerais, tem as normas gerais da APA explicadas bem direitinho, até com exemplos de tabelas e de figuras nas normas. E você pode usar o zebib.org para você formatar suas referências, não só na APA, mas em basicamente toda forma de referência. E aí, só resumindo, como é que a gente faz uma revisão sistemática?
começando da pergunta de pesquisa, passando para a introdução, para o método, para as buscas, para os resultados de discussão, seguindo sempre, no caso da revisão sistemática, os critérios PRISMA.